Boa noite, irmãos. Vamos começar o nosso culto de hoje. E para iniciar, vou pedir que os irmãos fiquem de pé e vamos ser conduzidos por uma oração de adoração ao nosso Deus pelo presbítero Neemias. Santo Deus, eterno Pai, nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Queremos expressar a nossa gratidão aqui, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós, por quanto o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Louvado seja o teu nome. Pedimos, Senhor, que tu receba a nossa oração nessa noite. Que o Senhor incline, Pai, os teus ouvidos e que possamos te prestar um culto agradável a ti, Senhor. Pedimos, Deus, que nós estejamos aqui para adorar e bendizer o teu nome, porque tu és santo, santo é o teu nome. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração nessa noite. E fala conosco, fala com o teu povo, através dos louvores, da palavra, da ministração da palavra. Em nome de Jesus, nós te adoramos. Ainda de pé, vamos ler o Salmo 148. Eu vou ler e os irmãos vão acompanhar nas suas Bíblias ou nos celulares. Salmos 148. Vamos ler. Aleluia! Louvai ao Senhor dos altos céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Louvai-o, sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criadas, e os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor e ventos procelosos que lhe executam a palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Vamos agora cantar um hino de louvor ao nosso Deus. Cantai todos os povos, hino de número 3, Deus, somente Deus. Deus,
Os irmãos podem se sentar. E agora vamos fazer, cada um de nós, uma oração individual. Vamos ter uma conversa individual com o nosso Deus, onde vamos confessar os nossos pecados e pedir o seu perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Agora, confessados os nossos pecados, louvemos a esse Deus que perdoa pecados e traz salvação para nós. Amém. Vamos entoar esse cântico que declara que o nome de Jesus é lindo, que o nome de Jesus é maravilhoso. Nós adoramos o nome de Jesus. Amém? Mistério de calor.
te adorar. Dizer seu nome Irmãos, vamos agora fazer as leituras no Velho e no Novo Testamento. A leitura do Velho Testamento está no livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Eu vou ler e os irmãos vão acompanhar nas suas Bíblias. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Agora vamos ler no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 33. Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 33. Vamos ler. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas,
porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Amém. Essas leituras remetem, ao que vamos celebrar essa semana. Essa semana já temos aí dia 25, o Natal, quando celebramos o nascimento de Jesus. Então, essas leituras, quer seja do Velho e do Novo Testamento, nos trazem à nossa mente esse acontecimento importantíssimo, quando o nosso Deus se fez homem para aqui na terra pagar pelos nossos pecados e nos trazer a salvação. Agora vamos passar a mensagem da noite, que será ministrada pelo reverendo Jorlan. Eu vou fazer uma oração por a iluminação do reverendo Jorlan. Senhor, nesse momento, nós pedimos, Senhor, que o seu servo seja iluminado pelo teu Espírito, para trazer a nós verdadeiramente o significado da tua palavra, realmente o recado que queres trazer às nossas mentes e aos nossos corações nesta noite, Senhor. Abençoa nessa missão e prepara as nossas mentes para receber esta palavra. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, Que bom estarmos aqui para louvarmos ao nome do Senhor. Saudamos a todos também que estão nos assistindo, que não podem estar aqui, mas estão juntos, conosco, nesse momento de celebração e de culto ao Senhor. E eu quero convidá-los, irmãos, a abrir as suas Bíblias no livro do no livro de Esdras, capítulo 8, dos versículos 21 a 23. Livro de Esdras, capítulo 8, versículo 21 a 23. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havia dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. A reflexão, a pregação dessa noite, irmãos, tem como tema: vamos seguir. Sobre nós está a boa mão de Deus. Vocês podem repetir comigo? Vamos seguir. Sobre nós está a boa mão de Deus. Vamos seguir, irmãos, porque a boa mão de Deus está sobre nós. Eu me inspirei nessa palavra e comecei a refletir a partir da nossa igreja, E no dia 12 de dezembro, agora, a nossa igreja, aliás, no dia 14, a nossa igreja fez 12 anos, eu inverter. No dia 14 de dezembro, a nossa igreja fez 12 anos de existência. E eu refleti a partir dessa existência da nossa igreja e gostaria de que nós nos inspirássemos na caminhada de Esdras e de Neemias, Porque quando a gente pensa no contexto do livro de Esdras e Neemias, então a gente deve sempre pensar
retorno do cativeiro babilônico, certo? Sempre que vocês lerem o livro de Esdras e Neemias, aí vocês pensem que o contexto é um contexto de retorno do cativeiro babilônico. Esdras como sacerdote, né, como aquele que tinha o dever de ensinar a lei, restaurar a lei, a leitura no meio do povo, né, dar conhecimento ao povo acerca da lei de Deus. E Neemias como construtor, né? Então eles dois trabalham juntos, embora os livros sejam separados. E eu gostaria de fazer uma reflexão a partir da nossa caminhada também. Por quê? Porque a história do povo de Deus é uma história de um povo que caminha. E a gente lembra muito bem que Deus chamou Abraão, Deus chamou Isaac, Deus chamou Jacó. A família de Jacó foi ao Egito por intermédio de José, a história que os irmãos já conhecem, uma pequena síntese. Ali o faraó que se levanta, começa a perseguir o povo, começa a escravizar o povo, e Deus envia Moisés para libertar o povo do Egito e levar à terra prometida. Moisés não entra à terra prometida, mas Josué, o seu substituto, adentra a terra prometida, a terra que o Senhor havia prometido a Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis. E lá o Senhor cumpriu a sua promessa, abençoou o seu povo, e o povo tinha uma aliança com Deus em ser obediente à lei do Senhor. Mas quando a gente começa a olhar o histórico, e Juízes ele nos mostra isso com muita propriedade, que há uma inconstância do povo de Deus. O povo tem as bênçãos de Deus, mas começa a se acomodar, a se desviar, seguir os deuses dos povos vizinhos, e Deus vem, traz castigo, traz disciplina sobre aquele povo se arrepende, clama ao Senhor, e o Senhor se volta para o seu povo, liberta, abençoa, e aí essa caminhada de inconstância do povo de Deus. Até que chega um momento que, através dos profetas, Jeremias, Ezequiel, Isaías, Deus vai trazer uma punição muito severa sobre o seu povo, que é justamente o cativeiro babilônico. Deus vai usar ali o Nabucodonosor, né, rei da Babilônia, e Nabucodonosor, com seu exército poderoso, né, o seu poderio militar, vai ali cercar os muros de Jerusalém, vai invadir Jerusalém, Judá, e vai levar cativo, né, esse povo para a Babilônia. E eles vão passar lá 70 anos, segundo a profecia lá de Jeremias. Mas Deus, a princípio parece que Deus havia esquecido aquele povo, que aquele povo ia se acabar, né? Porque você imagina um povo que tem uma cultura, tem uma língua, tem os seus costumes, tem o culto, está numa outra nação escrava, ela está sujeita a desaparecer por causa da sua cultura, dos seus costumes, da sua língua. Mas só que Deus tinha uma promessa para esse povo, de trazer de volta esse povo. E um dos profetas, Jeremias, o profeta Jeremias, ele vai justamente profetizar que Deus vai usar Ciro da Pérsia, rei da Pérsia, para libertar o povo, né, para dar um edito de libertação para o povo. E não só isso, um edito para trazer os utensílios do templo, de ouro, de prata e de tudo aquilo que era usado no templo, que foram levados para a Babilônia. Se a gente for ver o contexto de Esdras, lá no capítulo 1, o livro de Esdras vai começar justamente falando sobre essa ação do rei Ciro da Pérsia, dando um edito para que o povo voltasse agora do cativeiro e trouxesse os utensílios do templo. Veja aqui no versículo 1 do capítulo 1, diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém da Judeia. Então, irmãos, a gente vê que a partir dessa ação de Deus, a partir do rei Ciro, no seu primeiro ano, né, como rei da Pérsia, então ele está sendo ali um instrumento de Deus para conduzir novamente o povo de volta. E aí Deus vai usar, além de outros profetas, a vida de Esdras e a vida de Neemias.
e eles vão retornar, né, da Babilônia, juntamente com o povo, e Esdras vai ter um papel fundamental, porque Esdras vai ser aquele que vai ensinar a lei do Senhor, que vai levar o povo à humilhação, ao arrependimento, a se voltar para Deus. Neemias vai ser aquele que vai ser o responsável pela construção dos muros. E eu gostaria justamente de falar sobre essa caminhada, sobre esse retorno do povo de Deus para a construção da sua identidade, para a construção do templo, dos muros de Jerusalém, e falar sobre essa caminhada, porque vai chegar um momento, aqui o momento que o texto que nós estamos lendo, o texto que lemos, aliás, ele vai falar justamente que Esdras vai chegar próximo ali junto ao rio Ava, e ele vai ter um certo medo, um certo receio, porque imagina, ele está vindo com o povo, né, com as famílias ali da Babilônia, e ele está trazendo ali com ele utensílios de prata, utensílios de ouro, diversos utensílios de valores, e ele tem um medo que ali ele seja atacado pelos ladrões. E a gente vai ver isso aqui no versículo 22, quando ele diz assim: porque tive vergonha de pedir ao rei exército de cavaleiro para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles. Então aqui o contexto é que Neemias está querendo fazer essa viagem, vai chegar um momento que ele vai estar com certo receio de assalto, de serem atacados ali pelos inimigos, e ele vai dizer: olha, tive vergonha de pedir ao rei exércitos. Sabe por quê? Porque uma das promessas que perpassa o livro de Esdras e o livro de Neemias é que a boa mão de Deus estaria sobre aquele povo. A boa mão de Deus estaria sobre aquele povo. E eu gostaria de trazer, a partir dessa história, dessa reflexão, para a nossa igreja, justamente esse tema: vamos seguir, sobre nós está a boa mão de Deus. Porque eu creio, irmãos, que essa também é uma promessa para a nossa igreja. Essa também é uma promessa para a nossa caminhada. Nós continuamos caminhando nessa reconstrução, podemos dizer assim. Mas reconstrução ou construção de quê? De uma igreja, de um templo. Não necessariamente de um templo, de uma igreja, mas a reconstrução da imagem de Jesus Cristo em nós. E eu entendo que essa é a caminhada da igreja. Essa imagem de Jesus que nós perdemos por causa do pecado, mas que a Bíblia fala que agora em Cristo nós somos nova criação, nós somos nova criatura, e Ele nos deu o seu Espírito para que a gente possa ter essa imagem a cada dia sendo reconstruída em nós. Então a caminhada da igreja é uma caminhada para sermos mais parecidos com Jesus. Se a gente for fazer uma relação, o povo caminhava, nós também continuamos caminhando. O povo era peregrino, nós também continuamos sendo esse povo peregrino. E eu gostaria de, a partir dessa história, a partir do livro de Esdras e Neemias, a partir desse retorno, a partir desse retorno para essa reconstrução, trazermos algumas inspirações para nós como igreja, nessa caminhada como igreja. E desde já afirmarmos, vamos seguir, por quê? Porque a boa mão de Deus, ela está sobre nós. A boa mão de Deus está sobre nós. E em primeiro lugar, nós podemos aprender que vamos seguir, mas para seguir, também precisamos parar para continuar a construir ou a reconstruir. É interessante, né, irmãos? Porque a gente quer seguir, muitas vezes na vida, na nossa caminhada, mas a vida tem nos ensinado, e a própria palavra de Deus, que para a gente continuar, para que a gente possa prosseguir, a gente muitas vezes precisa parar. E foi justamente isso que Esdras fez naquela hora, quando ele se sentiu diante de um grande desafio, de um medo, de um problema que era verdadeiro, que era fato. Era muito comum os assaltos. Imagine você, um povo ali caminhando, sem exército, cheio de utensílios de ouro, de prata e de tantas coisas valiosas. Era comum que eles pudessem ser roubados, era quase que certos. E foi justamente nesse momento de reflexão, de crise, que
Neemias, ele chega e para ali, e diz o texto no versículo 21, que então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. E eu entendo, irmãos, que para podermos seguir a nossa caminhada e entendermos que a boa mão de Deus está sobre nós, em primeiro lugar, nós entendemos que nós precisamos aprender também a parar. Parar, sim, para nos humilharmos diante de Deus, diante da presença de Deus. Mas essa humilhação aqui, não necessariamente eu estou me referindo apenas a um momento de culto, apenas a um momento de jejum, mas de fato um momento de reflexão da nossa caminhada, da nossa vida, né, para repensar, para corrigir, para mudar, para rever os valores. Porque às vezes nós continuamos caminhando, mas às vezes nós continuamos caminhando de qualquer jeito. Continuamos caminhando, mas agindo de qualquer jeito. E eu entendo que esse parar e se humilhar é um parar também para fazer essa reflexão de como eu tenho caminhado, como tem sido a minha contribuição para com a igreja, ou se eu estou contribuindo, de que maneira estou fazendo isso, né? Porque às vezes as pessoas estão brigando, se degladiando, mas estão fazendo a obra. Às vezes estão agindo com arrogância, mas estão fazendo a obra. E eu entendo que essa caminhada, irmãos, para seguirmos, o livro de Esdras nos ensina que nós precisamos parar, para nos humilharmos, para repensar, para corrigir, para mudar, para ver os valores, para pedir perdão, para perdoar. Mas é interessante que não basta caminhar, ir de qualquer jeito. Se vocês prestarem atenção aqui no texto, ele vai dizer que ele não só parou para se humilhar, para orar, para buscar a Deus, e o se humilhar nesse sentido de repensar a caminhada, de como está, mas também para pedir jornada feliz. Vamos orar para pedir jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo que é nosso. E eu fiquei pensando, olha, é muito importante a gente caminhar como igreja e saber que a boa mão de Deus está sobre nós. Mas não basta a gente apenas caminhar, não basta a gente apenas fazer, não basta a gente seguir. É preciso parar também para pedir jornada feliz para nós, para os nossos filhos. E a aplicação disso, irmãos, é o seguinte, olha, nós não podemos seguir sem pararmos, sem orarmos, sem pedirmos para que Deus também abençoe os nossos filhos, para que Deus também abençoe o nosso casamento, para que Deus abençoe a nossa família. Isso é muito importante. Às vezes nós estamos seguindo na nossa caminhada, mas como é que está a nossa família? Como é que está o nosso casamento? Como é que estão os nossos filhos? Como é que está aquilo que Deus também nos deu de tão importante que precisamos cuidar? Eu entendo que essa caminhada ela precisa parar. Nós precisamos parar também para refletir, também para ver como é que está a saúde da nossa família, como é que está a minha saúde, como é que está a sua saúde. A gente tem no mundo que nós vivemos, nós temos a ideia de sempre continuar sempre, por causa da correria do mundo. E muitas vezes a gente vai nessa caminhada, nessa direção. Sequer diariamente a gente para refletir, para orar, para meditar. Talvez porque essas coisas elas não são importantes, porque o importante é fazer, o importante é correr, o importante é conquistar. Mas teve uma hora ali que Esdras precisou parar. Isso é um grande ensinamento para nós, irmãos. Se queremos continuar a caminhada, precisamos aprender também a parar. A parar para rever as nossas vidas, para nos humilharmos, para vermos os nossos comportamentos, pararmos também para cuidarmos daquilo que Deus nos deu, que é importante. Os nossos filhos são importantes, a nossa esposa é importante também, a nossa família é importante. E é por isso que Esdras está orando aqui, olha, jornada feliz para nós e para os nossos filhos.
Às vezes nós não vemos isso como uma espiritualidade, por exemplo, brincar com os nossos filhos. Conversar com os nossos filhos, conversar com a nossa esposa, nós não vemos isso como algo espiritual. Mas isso é espiritualidade também, irmãos, isso é ser cristão também. Eu aprendo com Esdras e Neemias aqui, no momento da crise, no momento da dificuldade, no momento dos desafios, no momento do medo. E esse momento da pandemia, eu quero dizer que esse momento também deve ser um momento para uma reflexão, necessariamente para dizer assim, não será que eu sou culpado? Mas porque toda dificuldade deve nos levar a uma reflexão, a um parar, a um pensar, a um repensar. Se queremos continuar, precisamos também aprender a parar. Parar para continuar, parar para reconstruir, parar para construir. Mas em segundo lugar, irmãos, precisamos também aprender para seguir, reafirmar promessas de Deus. Nós vivemos num tempo em que a nossa existência, o nosso tempo, nega em todo momento as promessas de Deus sobre a nossa vida. As promessas de Deus sobre a sua vida. As coisas acontecem e elas acontecem muitas vezes para negar aquilo que Deus tem de promessa para a sua vida. E naquele momento foi um momento também que Esdras estava ali e parecia que a circunstância queria negar a promessa de Deus sobre a vida do povo de Deus. Ele diz, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiro para nos defenderem do inimigo no caminho. Porquanto já havia dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. E nesse momento, é o momento de Neemias e Esdras, está reafirmando uma promessa que Deus está fazendo todo momento no livro de Esdras e Neemias, para esse povo na restauração, a partir de uma profecia de Jeremias, que Deus ia restaurar o povo, e a promessa é, a boa mão de Deus está sobre nós, e Neemias ali para, e ele traz a sua memória para reafirmar essa promessa, olha, a boa mão de Deus está sobre nós. Eu quero dizer uma coisa para essa igreja, para nós como igreja de Cristo, é bem verdade que muitas vezes nós desanimamos, eu às vezes desanimo também. Mas Deus trouxe ao meu coração essa palavra. Nós precisamos reafirmar sobre a nossa igreja, sobre as nossas famílias, e dizer, a boa mão de Deus está sobre nós. Porque isso não é uma mentira, isso não é uma invenção, mas de fato aquilo que Ele é para nós. E nós então que conhecemos a Cristo, que temos a Cristo, onde a Bíblia nos fala que Deus nos ama e provou o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido em nosso lugar. Portanto, o fato de ter Cristo morrido em nosso lugar, em nosso favor, é uma afirmação de que a boa mão de Deus está sobre nós. A Bíblia fala que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Isso é uma confirmação de que a boa mão de Deus está sobre nós. Então eu quero relembrar, e eu quero que a gente, como igreja, possamos nos lembrar e reafirmar promessas. Precisamos trazer à nossa memória, irmãos, aquilo que nos dá esperança. Porque é muito fácil a gente falar das promessas quando as coisas estão acontecendo, mas é nesse momento de desafio, como igreja, temos muitos desafios pela frente, que nós precisamos reafirmar, a boa mão de Deus está sobre nós. A boa mão de Deus está sobre a sua família, a boa mão de Deus está sobre a nossa igreja. Cada um que está aqui porque foi chamado por Deus. Cada um está aqui porque foi chamado por Deus com um propósito. Porque a boa mão de Deus, irmãos, está sobre nós. E o texto vai falar, no versículo 31, diz o texto que partimos do rio Ava no dia 12, no primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e nos livrou das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Ou seja, Esdras deu em primeiro lugar o passo de fé. Ele acreditou nessa promessa e ele experimentou
dessa promessa. Nós podemos dizer também como igreja, a boa mão de Deus está sobre nós. E eu gostaria muito que durante toda essa semana, durante esse tempo, você pudesse estar dizendo no seu coração, a boa mão de Deus está sobre nós. Quando você olhasse para a nossa igreja, para os desafios que temos, você possa dizer, a boa mão de Deus está sobre nós. Isso precisa ser um cântico. Nós precisamos fazer desse versículo o nosso cântico, o cântico da nossa igreja. A boa mão de Deus está sobre nós. Nós precisamos fazer nesse momento o cântico da nossa família. A boa mão de Deus está sobre nós. Mas em terceiro lugar, irmãos, vamos seguir. Mas para seguir nós precisamos buscar a unidade. Versículo 36 diz assim: então deram as ordens do rei aos seus sátrapas e aos governadores deste lado do Eufrates. Estes ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus. Os líderes, os sátrapas, ajudaram ao povo na reconstrução da casa de Deus. Quem reconstruiu a casa de Deus não foram os sacerdotes, não foi apenas Esdras e Neemias, mas foi o povo de Deus. Se nós precisamos e queremos seguir, irmãos, nós precisamos ser um povo que busque a unidade. Eu não sei se vocês têm percebido, mas Deus falou no meu coração sobre isso mais uma vez, sobre a unidade, porque eu já tenho falado sobre unidade. E eu me despertei para isso, no sentido de que Deus está falando, está trazendo uma mensagem para a nossa igreja sobre unidade. Talvez você possa olhar para esse vaso aqui e possa até dizer, mas Deus está falando por meio dele. E eu posso dizer uma coisa, irmãos, não despreze aquilo que Deus está falando. E quando eu estava lendo esse texto e eu li esse versículo e meu coração despertou para essa questão da unidade do povo na reconstrução do templo, o povo reconstruindo. Deus me trouxe ao coração que nós precisamos atentar para essa mensagem da unidade como de fato uma mensagem que Deus está nos dando durante esse tempo. Porque eu fico imaginando, Deus usou os seus profetas e alguns eram meio que loucos, eram diferentes, talvez eram pessoas que talvez humanamente não mereciam crédito. Mas quando a gente olha para a história e a gente vê Deus falando através daqueles homens, mesmo eles sendo pessoas desprezadas, e talvez pelo fato de nós estarmos acostumados, talvez porque eu não esteja aqui talvez com uma gravata e um terno, a gente possa, ou de repente usar algum tipo de cacuete, né, que a gente olha assim, tá com unção ou tá sem unção, tá com... Eu estou usando isso para dizer, irmãos, que Deus continua falando com toda a nossa simplicidade. E Deus está nos trazendo uma mensagem para essa igreja, uma mensagem de unidade. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia fala lá no Salmo 133 que onde existe unidade, ali está a bênção do Senhor. Às vezes a gente discute muito sobre a maneira da igreja, mas eu tenho visto que às vezes a maneira da igreja, igrejas mais tradicionais, igrejas mais pentecostais, mais estão unidas, e Deus abençoa. O povo se uniu para reconstruir. Essa caminhada, irmãos, a nossa caminhada é uma caminhada que nós precisamos nos unir também. Às vezes a gente tem a mania, olha, se não for do meu jeito, então eu não vou fazer, eu não vou aderir. Eu sei que a gente tem todo o direito de pensar de maneira diferente. Eu acho que isso é saudável, isso é democrático. Mas eu entendo que a gente precisa eleger, vamos dizer assim, diretrizes. Administrar, irmãos, não é talvez eleger tudo, mas administrar é eleger algumas prioridades. A gente às vezes não consegue fazer tudo. E é muito importante que ao elegermos essas prioridades, da maneira como nós devemos caminhar, nós estejamos unidos nisso. Sejamos juntos nisso.
O povo estava unido na reconstrução, no retorno. Eles estavam caminhando juntos. Talvez, não quero dizer que não tinha talvez pessoas que pensassem diferente. Pensamos diferente. Nós somos uma igreja democrática. No sábado passado tivemos eleição do presbitério, tivemos 2 chapas. Uma vai continuar. Cabe a nós agora apoiarmos, porque é a obra do Senhor, e servirmos ao Senhor. E eu quero chamar, irmãos, essa atenção, porque uma casa dividida, ela não prevalece. Então vamos seguir, mas vamos seguir buscando a unidade, nos fortalecendo nessa unidade. Conclusão, irmãos, eu só posso concluir dizendo: a boa mão de Deus está sobre nós. Não é hora de olharmos para trás. É hora de seguirmos. É hora de seguirmos, porque a boa mão de Deus está sobre nós. Mas se a boa mão de Deus está sobre nós, nessa caminhada nós precisamos seguir, mas para seguirmos precisamos parar para nos humilharmos, pararmos para repensar, pararmos para pedir jornada feliz para aqueles que Deus coloca ao nosso redor. Nós precisamos parar também para reafirmar as promessas de Deus, nos lembrarmos, trazer a memória daquilo que nos traz esperança. E pararmos, devemos, irmãos, seguir e buscarmos a unidade. Que Deus nos abençoe. Que a caminhada do povo de Deus aqui junto com Esdras e Neemias continue nos inspirando, e que nós possamos levar conosco essa mensagem ao nosso coração, nós possamos transmitir também essa mensagem. Talvez nesse tempo de pandemia, muitos até se avivaram. Eu encontro pessoas que, devido ao medo, ao sofrimento, isso trouxe avivamento. Mas eu encontro pessoas também que provavelmente tenham desanimado. E aí nós precisamos precisamos contagiar cada irmão, cada pessoa, cada família, dizendo: a boa mão de Deus está sobre nós. Amém? Tem um cântico, que eu acho que faz parte da história dessa igreja, que diz assim: eu tenho um chamado. E eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. Nós vamos entoar esse cântico. Nós já estamos encerrando. Depois desse cântico nós vamos orar, impetrar a bênção. Mas nós vamos nos lembrar disso também. Vamos nos lembrar desse chamado de Deus para a nossa vida.
Senhor, nosso Deus, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos diz, Senhor, e nós trazemos isso para a nossa igreja, trazemos isso para a nossa família, trazemos isso para o nosso coração, que a boa mão do Senhor está sobre nós, Pai. Nos ajude, Senhor, nessa caminhada enquanto igreja, diante dos desafios, ó Deus, mas também, Senhor, diante de tantas promessas que nós temos, nós possamos seguir nessa caminhada de reconstrução, Senhor, na caminhada de reconstrução de cada pessoa, de cada ser humano, Senhor, porque nós somos esta igreja, Senhor. Que o Senhor nos dê, ó Deus, a sabedoria de podermos parar, de podermos nos humilhar, de podermos, ó Deus, repensar a nossa caminhada, mas também de cuidar daqueles que o Senhor tem nos dado, Senhor. Que nós possamos reafirmar promessas, ó Deus, e queremos trazer, Senhor, nesse tempo, as promessas de Deus, ó Deus, ao nosso coração, Senhor, para seguirmos, ó Deus, com fé. Nos ajude a caminharmos unidos, ó Deus. Nos ajude, ó Deus, a sermos um povo, o povo da unidade, porque onde tem unidade tem bênção do Senhor, Pai. Onde tem unidade tem a aprovação do Senhor. Onde tem unidade tem a vitória do Senhor, Pai. E nós abençoamos, ó Pai, a nossa igreja, Pai, o nosso povo, as nossas famílias. Oramos para que o Senhor continue abençoando a Tua igreja, levantando, fortalecendo, animando, avivando, Senhor. Nesse tempo, ó Deus, em que, ó Deus, os fatos, a realidade quer negar as promessas de Deus, mas nessa noite, Senhor, nós reafirmamos a boa mão de Deus está sobre nós. A boa mão de Deus está sobre esta igreja. A boa mão de Deus está sobre a sua vida. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes, o conhecimento de Deus e do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. E que o consolo do Divino Espírito Santo repousem sobre todos vós, agora e para todos sempre. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Deus abençoe a todos.